Graça e paz, irmãos. Amém? Queridos, é maravilhoso saber que Deus não precisa de nós e, apesar de nós, Ele conta conosco. As palavras do Neilton durante a ministração do louvor são palavras de Deus. Louvado seja Deus pelo seu amor, que é a causa de não sermos consumidos. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, nesta noite, sejam agradáveis ao Senhor. Amém? Convido a igreja a abrir o Salmo 78. E enquanto os irmãos e irmãs estão abrindo suas Bíblias, eu relembro a igreja que no domingo, dia 17 de julho, último domingo passado, o pastor Samuel esteve falando sobre remodelar a família, dando ênfase à necessidade de visão de longo prazo. Aqueles que estiveram aqui domingo passado certamente lembram das palavras do Senhor por meio do nosso pastor. E no domingo, dia 10 de julho, anterior ao passado, retrasado, o pastor Samuel discorreu sobre remodelar a casa, dando ênfase à célebre frase de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estivemos orando e durante a semana pedindo a Deus que nos tocasse com o seu Espírito e nos desse exatamente a direção que Ele deu ao nosso pastor, que carinhosamente eu tenho chamado de nossa bênção, porque é assim que eu o tenho visto para a nossa família e para essa família da fé. Os irmãos já acharam o Salmo 78? Amém. Antes de lermos o Salmo 78, eu queria compartilhar com vocês que essa semana eu tenho pensado, e vocês me ajudem aí nas contas. Eu e Priscila, o Senhor nos agraciou com 2 filhas. A herança do Senhor que nos foi confiada, pelo menos até agora, 2 filhas. E aí eu fiquei pensando, se essas 2 filhas tiverem 2 filhos, nós teremos 4 netos. Tá certo aí minha conta? Se cada neto tiver 2 filhos, nós teremos 8 bisnetos. Tá certo essa minha conta? Eu parei aí, porque eu comecei a comparar com os nossos avós. Dona Branca hoje não está aqui. Dona Branca teve 9 filhos. A minha avó teve outros 9. Ou seja, em termos de número, concorrência desleal. Não tem condição. Dona Branca já vê mais de uma dezena de bisnetos, fora aqueles que ainda virão. E eu fiquei pensando, o que nós estamos recebendo atualmente em relação à informação e influência externa é num controle de natalidade. Outro dia eu compartilhei no WhatsApp da igreja uma reportagem de um veículo de comunicação dizendo sobre as famílias modernas, homens e mulheres que se casam para serem namorados para sempre, sem filhos, e alguns morando em casas diferentes. Na expectativa dos 8 bisnetos, eu comecei a pensar assim: se nós transmitirmos o que nós temos recebido de valores de Deus, se nós decidirmos transmitir a cada membro de nossa família, a partir das nossas filhas, e ensinarmos as nossas filhas a passarem para as suas filhas, e as filhas das nossas filhas passarem para os seus filhos, e eu parei nos 8 bisnetos. Mas seria o suficiente para a gente olhar essa igreja aqui, cheia dos Gonçalves Amaral. E se cada irmão raciocinar e pensar da mesma forma, cheias do Correia Costa, cheias dos Melo Moreira, cheia dos Pereiras, cheia dos Barros, cheia dos Silva, cada membro
da família, com a transmissão da herança. A partir de uma cultura de cuidado, do caminhar com cada um. Isso é legado. Salmo 78. Salmo 78, versículo 3 ao versículo 8. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. Queria que nós ficássemos nesses versículos do 3 ao 7. E no versículo 5, o salmista diz que ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó. Eu não me chamo Jacó. Quantos se chamam Jacó esta noite? Estão aqui? Nenhum Jacó. Deus estabeleceu um testemunho em Jacó. E deu uma lei para Israel. Eu não sou Jacó, mas eu tenho um testemunho que eu quero passar. Um testemunho na minha vida do meu Deus para as minhas filhas. Quantos aqui têm um testemunho de Deus na sua vida? Glória a Deus, temos vários testemunhos. Temos vários testemunhos. Nós podemos passar esse testemunho. O testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas, para os nossos filhos. E estabeleceu uma lei, instituiu uma lei para Israel. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Quando o salmista escreveu, Jesus ainda não tinha vindo. E é sobre isso que nós queremos discorrer. Eu tenho um testemunho. E eu preciso, a partir dessa palavra, passar para os meus filhos o testemunho do que Deus tem feito na minha vida. E para eu passar esse testemunho, eu preciso olhar para os meus pais. Eu preciso olhar para os meus avós. E discernir no Senhor o que eu tenho recebido. O que é de Deus. E falar com paixão às minhas filhas. Porque eu tenho percebido que a minha família precisa passar por uma reforma. E aí eu fico lembrando dos reformadores. Lutero, João Calvino, Zwinglio e tantos outros. Eles entenderam que a igreja precisava passar por uma reforma. Mas porque a igreja, naquele momento, havia se afastado do seu fundamento. Qual o fundamento da igreja? A palavra do Senhor. Relacionamento com Deus. E aqueles reformadores atuaram contra tudo e contra todos, em nome de Deus. Hoje nós estamos aqui. Somos uma igreja histórica e com a graça do Senhor, no dia 31 de julho, estaremos completando 113 anos. A partir disso, eu fico pensando, o que Deus tem feito na minha vida? A minha família precisa passar por uma reforma. A minha família precisa voltar cada vez mais a se relacionar com Deus em intimidade e a cultivar a sua palavra, porque essa é a essência de uma família. Esse é o padrão de Deus, não para a minha família, mas para todas as famílias. É a palavra que diz: transmitam aos seus filhos para a geração vindoura. Eu assumi um compromisso no Senhor de fazer isso. E a minha esposa está comigo nisso. Esse é o padrão de Deus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre legado e vamos pegar um pouquinho da história de Davi. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. É o que a palavra fala. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel 11. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 4. 2 Samuel, capítulo 11.
Decorrendo o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. O que a gente vê aqui no primeiro versículo do capítulo 11 é que essa época era a época em que os reis costumavam estar em guerra, costumavam estar guerreando. Esse era o que os reis faziam. Mas Davi não foi. Davi não fez o que era para ele fazer. Ele ficou em Jerusalém. E nós vemos que ele estava ocioso, né? Na tarde ele levanta do seu leito e vai passear pelo seu palácio. Ele fez com que outros fizessem o que ele deveria fazer e ficou na ociosidade. Ele saiu da sua posição. E isso é a primeira coisa que acontece quando a gente costuma sair da nossa posição, a nossa visão começa a se comprometer. A gente deixa de olhar para o nosso objetivo. E o que aconteceu com Davi foi que ele adulterou. Ele pegou a mulher de Urias e adulterou com ela. E além disso, ele cometeu um outro pecado. Ele cometeu o assassinato. Ele fez com que Urias fosse morto para que o pecado dele fosse encoberto, que ninguém descobrisse o que ele tinha feito. Mas vamos ler aí ainda no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, o versículo de 10 ao versículo 14. Capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Isso aqui é quando o profeta Natã vai até Davi falar com ele. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste o que tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nascer morrerás. A primeira semente desse pecado foi a morte, né? O filho que nasceu de Batseba, ele morreu, a criança morreu. O salário do pecado é a morte. Foi a primeira semente que ele plantou. Com certeza, quando ele estava passeando, quando ele viu a Batseba, quando ele a chamou, quando ele adulterou, ele não pensou nas sementes que ele estava plantando naquele momento. Ele não pensou nos filhos, ele não pensou nos netos que viriam, nas gerações vindouras. Geralmente, quando a gente está cometendo pecado, a gente só pensa em nós mesmos, né? No egoísmo. Eu quero. Ele queria aquela mulher naquele momento. Ele queria satisfazer os seus desejos. A segunda semente que aconteceu desse pecado está lá no capítulo 13 de 2 Samuel. Nós vamos ver que o filho dele, Amon, eu não sei se fala Amon ou Aminon, ele se namorou da sua meia-irmã Tamar. Ele estava apaixonado por essa irmã e acabou estuprando a irmã dele e abandonou ela. Isso é o segundo pecado, a segunda semente desse pecado foi a lascívia, que começou a vir no coração de Amon, que era o seu filho primogênito. Depois desse pecado, nós vemos uma outra semente desse primeiro pecado de Davi, que foi o adultério e o assassinato, que foi a
Absalão, que era irmão de Tamar e meio-irmão de Amon, o mata. Quer dizer, na segunda geração de Davi já houve morte, lascívia e assassinato. 3 sementes que nós já vimos da atitude de Davi. De onde estaria vindo tudo isso? Né? Sementes cultivadas por Davi. Quando ele possuiu Batseba, ele não pensou nisso. Lá no capítulo 15 de 2 Samuel, nós vemos que do seu filho Absalão, que matou o irmão, ele começou a querer tomar o lugar do rei, o lugar do pai. E começou a querer fazer intriga em relação ao pai, fugir do pai. E Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel, que era muito amigo de Davi. E ele acabou sendo chamado por Absalão. E ele acabou aconselhando Absalão a possuir as concubinas do pai no meio de todo o povo. Nós vemos lá no capítulo 15 de 2 Samuel, no capítulo 16 de 2 Samuel. E nesse momento que acontece isso, se cumpre a profecia de Natã, quando ele diz lá, em 2 Samuel 12:12, que ele diz que o que Davi tinha feito em oculto seria visto por todo Israel. E foi o que aconteceu quando Absalão possuiu as concubinas de seu pai. E houve também outra morte, que foi a morte de Absalão. Então Davi acabou perdendo 3 filhos, né? E uma filha, que Tamar foi exilada. Nós vemos que Davi ele acabou abrindo a porta, transferindo as sementes para as suas gerações. Mas Davi ainda tinha um outro filho, que era Salomão. Vamos ler lá em 1 Reis 11. Abram suas Bíblias em 1 Reis 11, de 1 a 7. Vamos ver como era o caráter de Salomão, filho de Davi. 1 Reis 11, de 1 a 7. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão a muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos pervertiriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astorete, deusa dos Sidônios, e a Micom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Quer dizer, o que a gente vê sobre a vida de Salomão? Né? Um homem que tinha 1000 mulheres. Que perversão ele tinha, os pecados sexuais, a lascívia, mais lascívia, aquilo que trouxe, que veio das sementes do seu pai. Nós vemos muito aqui, nisso, o princípio do semear e colher. Né? O que Davi plantou no passado foi semeado e colhido na vida dos filhos. Então, Davi, maior rei de Israel de todos os tempos. Um homem que só sabia o que era vencer. Do palácio, da porta do palácio para fora. Foi um homem que se perdeu nos seus próprios olhos, porque saiu da posição. E isso foi transmitido. Toda a consequência. Quem traz isso é o profeta Natã. Toda a consequência dos seus olhos. Do não pensar no futuro. Quando eu comecei falando que eu tinha pensado esses dias em filhos, netos e bisnetos, você que ainda se encontra solteiro, você que é jovem ou adolescente, poderia ter pensado ou está pensando agora, mas o que isso tem a ver comigo?
Laércio falando de neto, bisneto, se eu ainda não tenho uma noiva ou um noivo, eu quero te dizer que isso tem tudo a ver contigo, esta noite. Porque se você é um adolescente, se você é um jovem, você certamente precisará tomar decisões na sua vida. Decisões que terão implicações nos seus filhos e nos seus netos. Quer você pense nisso agora ou não. Não importa se você vai pensar ou não. O que importa é que as suas decisões influenciarão na vida das pessoas, dos seus descendentes. Porque a palavra de Deus está repleta de expressões do Senhor, e foi falado aqui em aliança pelo presbítero Neilton durante o louvor. E me vem sempre à mente a aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis 17, 7, Deus diz para Abraão: estabelecerei uma aliança entre mim e ti e a tua descendência. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e das gerações que virão depois de ti. Esse é o Deus fiel que cumpre a sua parte na aliança. E se nós formos ler a descendência de Davi, nós vamos ver os desastres que ocorreram por conta dessa decisão de Davi de sair da posição. Como isso influenciou na vida de muitas pessoas. Mas tem uma notícia boa. De Davi veio o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto para estabelecer a nova aliança. Jesus Cristo, o Senhor, que veio sem pecados e permaneceu sem pecados e fez toda a diferença ao verter seu sangue na cruz em nosso favor, para que nós não ficássemos sob a culpa, para que nós não ficássemos sob os resquícios vindos daqueles antes de nós. E o salmista nos convida a olharmos para o que de bom o Senhor tem feito. Às vezes nós nos pegamos falando apenas do que ruim nós recebemos, o que de ruim nós recebemos. E aí nós nos colocamos na condição de vítima muitas vezes. Eu não recebi isso do meu pai. A minha mãe não teve o cuidado comigo. Os meus avós, eles não queriam saber de Deus. Irmão, minha irmã, se você não recebeu dos seus pais a palavra, o amor de Deus, seja você aquele que vai começar uma nova realidade na sua família a partir da sua decisão de seguir a Deus. Os que concordarem podem dizer amém. Significa assim seja. O meu Deus é fiel para fazer valer e cumprir a sua promessa. É isso, Gleice? Todas as vezes que a igreja concordar com alguma coisa, pode dizer amém. Eu não me ofendo daqui. Eu vou entender que vocês estão em concordância com o que eu estou dizendo. Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que é fiel. E que Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz: ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus permanecerá fiel, porque Ele é incapaz de negar-se a si mesmo. Essa palavra é uma palavra de segurança para nós. E Jesus veio exatamente para fazer uma nova aliança. E eu quero te encorajar a buscar no Senhor. Senhor, o que eu tenho recebido de bom que eu preciso transmitir aos meus filhos? Peça para que você enxergue o que Deus tem feito. Eu, parando para pensar nisso, eu digo: meu Deus, que glória, que bênção. Eu sou de uma 4ª geração de crentes. De quantas coisas eu fui poupado. Quantas bênçãos eu recebi. Porque a minha bisavó, Angelina, aceitou a Jesus. Meu avô foi pastor. Transmitiu para o meu pai, que transmitiu para mim. Louvado seja Deus. Eu preciso transmitir às minhas filhas. Eu preciso transmitir às minhas filhas.
Não importa se os meus bisnetos não lembrarem onde começou, não lembrarem da minha bisavó, não importa. O que importa é que eles tenham o Salvador gravado em seus corações, a palavra do Senhor gravada em seus corações, porque isso vai servir de norte para eles. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Se Priscila também é de uma quarta geração. Eu estava aqui pensando nos avós paternos dela, mas aí eu lembrei da avó dela, Dona Branca, membro desta igreja, que passou e transmitiu para Dona Iglaci, minha sogra. E, irmãos, eu digo a vocês, eu vou confessar aqui, como eu sou abençoado por ter uma mulher de terceira geração. Essa mulher, muitas vezes, tem aberto os meus olhos naquilo que eu tenho saído da posição. Ela tem se colocado na brecha para me dar cobertura espiritual e orar por mim. E como eu sou grato a Deus pela vida dela. Isso é o que nós temos herdado e nós temos procurado no Senhor. Qual é a unção de Deus sobre nossas vidas? O que Deus está transmitindo de comum nas nossas famílias que a gente vê passar, que nós vemos passar de pais para filho? O que é de comum? E aí eu começo a ver, meu Deus, os meus lábios entoam louvores, eu não sou tão afinado. Meu timbre é extremamente enjoado. Depois de meia hora, só Priscila aguenta. Eu não quero que ninguém diga amém. Depois de meia hora, eu percebi que só Priscila aguenta, porque os ouvidos das minhas filhas não estão treinados ainda. Eu não as vejo aqui, mas elas disseram, papai, por favor, não fala muito hoje. Elas me conhecem. Elas estão olhando para mim. João 5,19, Caroline, Andréa Caroline. João 5,19. Jesus disse, o filho faz o que vê o pai fazer. Eu gostaria muito de um dia ver as minhas filhas proclamando a palavra do Senhor, com tremor e temor, como nós estamos aqui. Isso era sinal da transmissão, da unção que está sobre nós. E o Craig Hill, que é um homem que tem falado exatamente sobre essa transmissão de bênçãos, a partir de estudos feitos da cultura judaica, mas sobretudo da palavra do Senhor e do que ele tem visto no mundo. Então ele tem discorrido sobre transmissão de bênçãos. E eu queria pegar um exemplo que ele usa, que eu parei para pensar e disse, cara, isso tem tudo a ver com o Salmo 78. Tem tudo a ver com o Salmo 78. E não tem nada a ver com a realidade que vivemos hoje. Vejam se os irmãos me acompanham ou se concordam com o que eu vou falar. O que eu vou falar agora não é meu, é do Craig Hill, mas eu concordo com ele. Ele diz que Deus nos convida e se apresenta para nós, e apresenta a sua palavra, e se revela para nós através do seu Santo Espírito, para que nós possamos avançar e ir além da geração dos nossos pais. Filhos abençoados são aqueles filhos que vão além do que os seus pais conseguiram ir. E ele diz, se uma geração não entende a transmissão da bênção e olha apenas para as coisas ruins e desfavoráveis, a tendência dos homens e mulheres é assumirem um controle e dizerem, eu vou acabar isso na minha geração. Eu tomo uma decisão. E aí ele começa a tirar Deus do controle e assumir o controle, embora ele diga, Deus está no controle de todas as coisas. Mas ele começa a assumir o controle e fazer os votos. Tudo que foi passado de mal da minha família acaba aqui. Tudo que foi passado acaba aqui. Eu não vou nem falar para os meus filhos sobre os seus avós, porque a história deles é tenebrosa. E aí entra exatamente na nossa cultura ocidental, do individualismo, do egocentrismo, do eu, da satisfação da minha vontade, se afastando do que Deus diz, que o homem foi feito para glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus. E o que acontece se cada geração começar do zero? Zero. E aí vai até onde for.
Mas se for, digamos que tem uma geração super abençoada, até 100, mas não transmitiu. A geração seguinte desses pais abençoados, que receberam a bênção, mas não transmitiram para os seus filhos, os pais foram longe, foram até 100, mas não transmitiram. Aí os filhos receberam dos pais o quê? Essa palavra, né, que precisa se começar do zero. Aí eles começam do zero. Eles estão o quê? Reiniciando. E às vezes vão uma distância aquém dos pais. Os pais foram 100, eles vão 20, 30. Ou alguns, infelizmente, se perdem. Se perdem. Porque os pais receberam as bênçãos, mas foram retendo. Foram retendo. Não se preocuparam em transmitir. Agora pensem numa família que os pais, não como Davi, de olhar para si e para o agora, para minha satisfação, mas pais que se movem a partir de uma visão do futuro. Eu me movo agora, mas com a esperança daquele que há de vir. Eu me movo agora, pensando que as minhas decisões, a minha participação na história hoje, vai influenciar os meus filhos, vai influenciar os meus netos, e eu começo a agir com responsabilidade no Senhor, responsabilidade da graça. Eu fui alcançado, eu não merecia nada, ou melhor, eu merecia o inferno, eu merecia o inferno, e a graça veio e me alcançou, para que Cristo brilhasse em mim e eu pudesse temperar alguma coisa nesse mundo. Porque foi Ele que disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Então a minha luz precisa brilhar. Se eu entendo disso, e essa luz não é minha, tá? É de Jesus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo faz morada em mim. Então essa luz precisa brilhar através de mim. Eu não vou esperar que o Espírito Santo brilhe através de outras pessoas. Se brilhar, amém, glória a Deus. Mas se Ele de fato faz morada em mim, eu quero dizer: Espírito Santo, brilha em mim a tua luz. Nós cantamos aqui. Fogo ateia em nós, foi o que nós cantamos aqui agora há pouco. Fogo ateia em nós. Está em nosso CTP. E eu vou transmitir às nossas filhas. E talvez eu e Priscila, o Senhor não nos permita ir muito longe. Ir a 100. Nos permita ir a 20. Vamos pensar em 20, amor. A 20. Mas ir a 20 com transmissão, Geilde. Transmissão do testemunho, da aliança, transmissão dos valores, um único caminho, uma fé genuína. Paulo fala a Timóteo: Timóteo, eu choro. 2 Timóteo 5. Eu choro ao ver a tua fé genuína. Me alegro. Fé que começou na tua avó Loide e foi transmitida para a tua mãe Eunice. A palavra está cheia disso. E o que acontece? O Senhor nos permite ir até 20. Faz o sinal aí, amor, se eu estiver falando muito, porque eu me empolgo mesmo. Vocês viram que é um empolgado e alguém sereno. O Senhor é maravilhoso. E eu e Priscila vamos até 20. Mas transmitimos às nossas filhas. As nossas filhas de repente vão até 50. Porque elas não vão reiniciar. Elas não vão reiniciar. Porque a palavra que elas irão receber serão inculcadas na cabeça delas. É que elas foram feitas e foram entregues pelo Senhor para nós. Para serem lançadas como flechas na mão do... Feliz aquele que enche deles a sua... A igreja está entendendo que eu estou já no Salmo 127? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Flechas, irmãos. Nós precisamos lançar os nossos filhos. E não retê-los. Mas prepará-los para serem lançados. E alcançarem o alvo que Deus tem para eles. Chega de lançá-los de qualquer jeito. Ou de deixá-los à margem.
Nós fomos chamados para sermos despenseiros do Senhor, mordomos da sua herança, para a glória dele. Tem pais que cuidam dos filhos para que sejam reconhecidos. Isso está fora da palavra. Isso está fora do ensino de qualquer apóstolo, de qualquer discípulo, de qualquer homem inspirado por Deus para escrever essas letras sagradas. Se as minhas filhas entenderem que isso aqui é palavra para ser vivida dia após dia, e que os princípios e valores dessa palavra são inegociáveis, elas estarão preparadas para pegar onde nós deixarmos. Se nós deixarmos em 5, em 10, é dali que elas vão pegar. E vão avançar no Senhor, para ir até onde o Senhor permitir. A nossa esperança é que Ele permita que elas possam ir muito além. Porque se elas pegarem no 18 e irem até o 30, a nossa família está abençoando a terra. E o Senhor falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu recebo essa palavra para mim, porque o Deus de Abraão é o meu Deus. Amém, irmãos? Se for o seu Deus, diga amém. Receba também essa palavra. Está escrita para nós. E se os meus netos pegarem do 30, irmão Luiz Santana, eles não vão recuar não, porque foi transmitida a palavra. Continuem, vocês são livres no Senhor, só não saiam desse caminho, porque esse é o caminho que vai nos levar para nos encontrar na vida eterna e contemplarmos a glória de Deus. A nossa família está marcada com a nova aliança do sangue de Jesus. O sangue de Jesus pertence às nossas famílias. Vocês são crentes porque nós somos crentes. Vocês são santos porque nós somos santos. Porque o nosso Pai comum é santo e Ele nos separou para prosperar, para proclamar essa palavra, mas sobretudo para viver, para testemunhar. Testemunho de Jacó. E os nossos bisnetos pegarão lá do 30 e talvez levem até o 100. Mas a visão é diferente. Não acaba no 100. E eles vão transmitir, vão transmitir, vão transmitir. E a minha esperança no Senhor é que nós nos encontremos e todos glorifiquemos ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Quando o Laércio fala isso, eu lembro muito de um testemunho que nós ouvimos no Encontro Nacional do MMI, lá em Gramado, acho que faz 2 anos. Quem deu esse testemunho foi do curso de noivos, foi o filho do pastor Sérgio, da Bahia, de Salvador. E o testemunho dele foi muito bonito, que no final ele falou que na casa dele ele não tinha escolha, ele não tinha opção, ele tinha que servir a esse Deus, ele tinha que ser cristão. E ele falava, os pais estavam lá também, ele estava com a esposa, e ele falava, e nessa hora ele se emocionou, os pais também. Ele dizia que domingo de manhã ele queria, muitas vezes, adolescente, jovem, ficar em casa, assistir Fórmula 1, que era a paixão dele. Ele ficava na cama, pensando, a mãe dele, ia deixá-lo lá descansar, e ela dizia: não, você não tem escolha, você vai para a igreja, você vai conosco. E ele disse lá, testemunhou na frente de todo mundo que eles tinham razão, que ele não teve escolha, ele tinha que servir a esse Deus, que era o Deus dos pais dele. E foi assim muito bonito a forma como ele falou e testemunhou dos pais. Quando ele era adolescente, ele se chateava. E ele falou que quando ele era adolescente, ele se chateava muito, que os pais dos amigos diziam que os pais eram amigos dos colegas. E ele disse que a mãe dele era a mãe dele, não era amiga dele, né? Colocava mesmo ele para seguir o caminho. Ele se chateava muito. E naquele dia ele percebia e viu quanto foi abençoado que a mãe dele fazia com ele, quanto o pai fazia com ele. Nessa parte final, nós já estamos terminando. Na verdade, nós queríamos chamar a atenção e encorajá-los a lerem o Salmo 78 durante a semana. A partir do versículo 1, nós começamos do 3 ao 7. Mas leia a partir do 1, queria te encorajar, do 1 ao último do Salmo 78. Antes ora: Senhor,
o que tu queres me dizer com essa palavra? Como eu posso aplicar isso na minha família? Porque o que nós estamos falando aqui, irmãos, é de um princípio que Paulo fala aos Gálatas. E o presbítero Neilton, e assim como o irmão Geilde, tem desenvolvido aqui, pelo menos na classe de adultos, eu não sei se as outras classes estão tratando da mesma carta, mas eles estão discorrendo com maestria e com o dom que Deus tem dado para cada um, em seus próprios estilos e perfis, discorrendo sobre a carta de Gálatas. E o que eu quero dizer aos irmãos é que nós estamos falando de semeadura, princípio bíblico. E Paulo diz que aquilo que semearmos, aquilo que semearmos, vamos falar sem medo. Aquilo que semearmos, ceifaremos, irmãos. Não vamos ter medo, porque essa é uma regra, não vai mudar. Deus não vai mudar essa regra porque Ele olha para a minha casa e vê que Priscila é linda. Não vai mudar. Ou porque Ele olha para a nossa casa e vê que nós somos bonitos, bonzinhos. Não vai mudar essa regra. Aquilo que semearmos, ceifaremos. Vamos semear sementes boas, para que a gente possa falar, ceifaremos, com confiança naquele que é fiel, e que me chamou para boa semeadura, semeadura da boa semente. Não há semente neutra, ou ela é boa, ou ela é má. E eu lembro muito da palavra de Tony Gleice, quando nos contemplaram com a palavra do Senhor, por ocasião do mês de maio. Eles falaram e discorreram sobre semeadura. Os irmãos que estão aqui estiveram naquele dia, certamente lembrarão. Mas o que eu gostaria de dizer é que de Deus não se zomba. É o próprio Paulo que adverte na mesma carta aos Gálatas. De Deus não se zomba. Aquilo que semearmos, certamente ceifaremos. Queria falar alguma coisa, amor? O olhar dos irmãos está diferente para nós. Não sei se tu percebeste. Nós vamos encerrar, irmãos. Até porque a gente não aguenta a pressão de nossa bênção. O pastor Samuel é um homem abençoado. E abençoador. Louvado seja Deus pelo nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Eu só queria deixar uma palavra que Lécio falou. Não existe mesmo semente neutra. A semente ou ela é boa ou ela é ruim. Ou ela vem do bornal de Deus ou ela vem do bornal de Satanás. E nós estamos sempre semeando. Sempre nós estamos semeando a todo momento. E nossos filhos, os jovens, os adolescentes estão sempre olhando para nós, olhando os nossos costumes, aquilo que vestimos, aquilo que comemos, aquilo que bebemos, aquilo que fazemos, como louvamos, como falamos, como nos relacionamos com as pessoas, como estamos nos relacionando com o próximo, o namoro com o pai. Eles estão sempre nos observando. Uma vez eu li num blog de uma amiga que ela estava fazendo uma viagem, acho que era na Suíça, e ela estava atravessando a rua e a faixa de pedestre estava muito longe. E ela resolveu atravessar fora da faixa porque não vinha carro nenhum, a rua estava vazia. E ela atravessou e foi para o outro lado. E quando ela foi para o outro lado, uma senhora de idade já chamou a atenção dela e disse: não faça isso. Não faça isso porque você está dando mau exemplo. As crianças estão olhando o que você está fazendo. Quando elas veem o que você fez, não deu em nada, elas veem que elas também podem fazer. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Até a gente falar das autoridades, brincar com Dilma ou com os governantes, é uma forma de não ter honra com a autoridade que foi instituída por Deus. Toda autoridade instituída por Deus está na palavra. Então, tudo isso, eles estão nos observando. Nós temos que ser exemplos e pensar nas sementes que nós estamos plantando. Nós vamos fazer, para encerrar, uma dinâmica que a gente aprendeu com o Edson, no curso do Habitudes. Eu acho ela muito interessante. Quem estava no Habitudes vai ver a gente praticando, porque a gente precisa reproduzir o que a gente aprende de bom. E que ela fala muito sobre essa questão de legado, de semente, daquilo que a gente planta, daquilo que a gente faz. Quem fez o Habitudes, por favor, desconsidere. Nós estamos longe de ter a habilidade do Edson. Mas
Que bom que Deus nos usa com um pouco que temos. Tu puxas ou eu puxo? Então tu falas. Então vamos descer. Nós vamos quebrar o protocolo, tá, irmãos? Os irmãos que tiverem dificuldade com essa quebra de protocolo, nos perdoem. Geilde, pode nos ajudar, Geilde? Vou te dar uma missão que eu tenho certeza que tu podes fazer, irmão. Sai puxando essa fita até onde ela der, em direção à porta. Vai sair da igreja? Não, na porta tu fica, é teu limite. Tá bom, Geilde. Senti que tua respiração mudou. Tô brincando, Geilde. Você é um homem de Deus preparado, inclusive para as brincadeiras. Irmãos, eu queria que essa parte branca, vocês imaginassem como um homem comum. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. Tem aumentado. Embora o controle de natalidade esteja também aumentado, para nós não multiplicarmos, foi a primeira comissão, sede frutíferos, multiplicai-vos. A expectativa de vida do brasileiro, vamos colocar em 80 anos. Nesses 80 anos, eu queria que vocês entendessem que está representado por essa parte branca, que eu acredito que todos estejam vendo. Então pensem no indivíduo que vai viver 80 anos, tomando decisões, participando da vida das outras pessoas, decisões que vão influenciar pessoas. E Júlia, cuidado. Decisões que vão influenciar pessoas. Um homem que pode abençoar pessoas. Um homem que vai constituir família. Um homem que vai fazer parte da vida íntima de uma mulher. Ou uma mulher que vai fazer parte da vida íntima de um homem. Um homem que vai ter oportunidade de falar de Deus. De experimentar Deus. De se relacionar com Deus. De conhecer a sua palavra. De semear sementes boas. Esse homem vai morrer. Mas o que ele semear de palavra do Senhor, de verdades e valores eternos, permanecerão. Ele pode influenciar na vida de seus filhos para a eternidade. Eu queria que vocês imaginassem toda a extensão dessa fita durex como a eternidade. A vida deste homem termina aqui. Mas o que ele semeou, ele vai colher para a eternidade. Porque os filhos do Deus Altíssimo foram chamados para glorificarem a Deus por toda. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa. E pela vida de cada um que recebeu a sua porção nesta noite. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade sejam dadas e direcionadas ao único que é digno de recebê-las. Amém. Obrigado, Geilde. Imprestável, deixa eu ir. Irmão Luiz.